Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu servo, sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, essa é a palavra, Senhor Deus, que tem sido, Pai amado, por muitos dias e sido exposta, Senhor Deus amado, neste lugar. E Deus amado, estamos num tempo oportuno em falar, Senhor, da tua palavra, porque, Senhor Deus amado, tentam, Senhor Deus amado, desacreditar aquilo que o Senhor Deus determinou, mas nós cremos, Senhor Deus amado, nas tuas santas escrituras, e sabemos, Senhor Deus, que ela é instrução para a nossa vida, e também, Senhor Deus amado, nos conduz, Pai amado, para andarmos na face dessa terra, segundo, Senhor Deus, a tua vontade e o teu querer. Pai amado, nos ensina nessa noite, que eu seja instruído pelo Senhor, que a tua igreja seja instruída por ti, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração e transforme a nossa vida pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Salmo de número 119, ele é o maior dos saltérios encontrado, diria até o maior capítulo bíblico que podemos encontrar nas Escrituras Sagradas. E existem algumas particularidades, irmãos, que nós devemos conhecer para podermos entender qual a importância do Salmo de número 119, e eu digo isso como um todo, não somente a porção que nós lemos, os textos que na verdade fazem parte de uma estrofe de 22 estrofes que existem dentro dos Salmos de número 119. O Salmo de número 119, como mesmo disse, 22 estrofes divididas em 8 versos cada uma dessas estrofes. Ela é descrita, irmãos, desde o seu início até o final, de uma forma a qual é conhecida como uma forma de uma técnica de memorização do povo hebreu, e existia também essa técnica fora dos limites da cidade de Israel, mas é utilizado em alguns textos da passagem bíblica para poder fazer, irmãos, um artifício para que possa ser memorizado os salmos. Ou seja, o Salmo de número 119 é um salmo que deveria ser memorizado pelo povo. O artifício que é usado, irmãos, no Salmo de número 119 é que todas as estrofes, elas são nomeadas com uma letra do alfabeto hebraico. Aqui, ao iniciar no capítulo de número 119, você vai lá pela primeira letra do alfabeto hebraico, e assim vai seguindo até o estrofe que nós lemos, que tem a sua letra. A estrofe que nós lemos, se não me engano, representa, na nossa linguagem da língua portuguesa, representa aproximadamente a letra I. E todas as primeiras palavras da estrofe de cada verso se iniciava com uma letra que designava a estrofe, ou seja, tudo em hebraico era mencionado pela letra que se determinava a estrofe desses salmos. Só que, irmãos, o que é interessante é que o salmista, nesse salmo que se faz essa divisão, ele dá uma enorme importância à palavra de Deus. Tanto é que eu posso dizer que o tema central de todo o Salmo de número 119, se você ler versos, estrofes após estrofes, sempre está baseado em falar da palavra de Deus, em todas as suas variantes, da forma como é exposta nesse texto. Você vai ver algumas variantes com relação à palavra. A palavra de Deus é expressa como lei, como testemunho, como preceitos,
estatutos, mandamentos, juízos, a palavra e até mesmo promessa. Essas todas variantes para poder se fazer a referência da palavra de Deus. Então o salmista, se nós pudermos colocar um tema central ou um foco central no Salmo de número 119, esse foco seria com relação à importância que o salmista dá à palavra de Deus. Por isso que você vai notar que toda a construção, irmãos, do poema, do verso e da estrofe que nós lemos, ela se baseia, e não somente esta, porque esta é uma de 22 que está dentro dos Salmos, você vai ver que ela se constrói em torno daquilo que é importante com relação à palavra. Quando o salmista, no verso de número 89, ele menciona, ele diz: para sempre ao Senhor está firmada a tua palavra no céu. Glória a Deus. Está para sempre ao Senhor está firmada a tua palavra no céu. Você vai entender a importância que o salmista ele faz, irmãos, desse tema que ele coloca nos Salmos, e vem referentemente, constantemente falando, texto após texto, verso após verso, estrofe após estrofe, dizendo que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é imutável, ela é firme, ela é quem sustenta a vida do homem. No capítulo, no verso de número 1, no próprio Salmo de número 119, o salmista diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Aí está uma variante irmãos, da expressão lei, como sendo a palavra de Deus, ou preceito, ou estatuto que Deus lhe tinha entregue, e aqui o salmista tinha o prazer de seguir essa lei. Verso de número 2 diz: bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Então, inicialmente, para dar como se fosse uma porta de entrada para os Salmos, você vai notar, irmãos, como o salmista, ele torna a importância da palavra de Deus para a vida do homem que irmãos, que anda segundo o caminho de Deus, segundo os preceitos que o Senhor determina. Irmãos, motivo de alegria, de ser irrepreensível, um caminho do homem que tem um prazer na lei de Deus. A importância que o salmista ele declara, irmãos, recorrentemente nesses salmos, é para poder, irmãos, darmos a importância devida à palavra de Deus, que descrito no verso de número 89, ela está firmada para sempre, ou podemos dizer eternamente no céu, em todo o tempo. Para sempre ao Senhor está firmada a tua palavra. Se nós, irmãos, pegarmos o verso de número 89 e analisarmos que a palavra de Deus, no decorrer, a palavra do Senhor, no decorrer de toda a escritura sagrada, não somente dos Salmos aqui descrito, mas você vai ver que toda a palavra de Deus, ela tem sustentação e nunca pode ser frustrado nenhum desígnio do Senhor. O que o salmista ele quer declarar é que quando Deus determina, aquela palavra, ela, irmãos, ela vai subsistir a todas as, irmãos, as adversidades e todos os problemas. Tanto é que a adversidade que o salmista passa e os problemas da perseguição dos inimigos não é motivo para ele desacreditar naquilo que Deus tinha determinado, porque a palavra de Deus, ela subsiste, a palavra de Deus, ela é firmada, a palavra de Deus, ela permanece. Para sempre o Senhor está firmada nos céus a tua palavra. E além disso, podemos acreditar que a fidelidade de Deus, ela se estende de geração em geração. Ou seja, Deus determinou, irmãos, na sua palavra, Deus instruiu segundo, irmãos, o seu preceito e segundo a sua vontade. Toda a história da humanidade está escrito com, irmãos, as mãos de Deus, e nada pode fugir do decreto que Deus estabeleceu sobre a história, irmãos, da face da humanidade.
o que Deus determinou, isso se concretizará. Podemos notar, irmãos, o poder de Deus em sua palavra, na criação do universo, de todas as coisas, aonde a palavra de Deus, ela, irmãos, teve efeito eficaz, ao ponto, irmãos, de produzir todas as coisas, e de tudo que Deus determina acontecer. Então, quando o salmista ele se apega a descrever do Salmo de número 119, ele tem em mente, irmãos, essa base de fé, ele tem em mente, irmãos, essa firmeza de acreditar que a palavra de Deus, ela vai subsistir além de qualquer dificuldade que ele possa enfrentar. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece, criaste, determinaste, fizeste com que todas as coisas pudessem subsistir pela tua palavra, e toda a natureza corre no seu ciclo devido àquilo que Deus determinou no tempo da criação. O homem, irmãos, existe a sua variante, a sua variável, ele deturpa as coisas, ele, irmãos, anda por vários caminhos, mas o que Deus determina, isso sempre acontecerá. Você vê pela criação de Deus, você vê pela fidelidade de Deus em declarar, irmãos, para os seus servos, para aqueles que foram chamados segundo a sua vontade, que Deus, quando determinou pelos seus servos, sendo eles Abraão, Isaque e Jacó, tudo o que Deus disse se cumpriu. E isso não foi dependente da, irmãos, ação humana. Porque se nós olharmos para a humanidade, olharmos para a vida de Abraão, olharmos para a vida de Isaque e Jacó, vamos ver homens com defeitos, vamos ver homens que erraram no seu caminho, vamos ver homens que em alguns momentos tiveram os seus momentos de titubear entre dois pensamentos, mas a fidelidade de Deus e a sua promessa sempre estendeu-se de geração em geração, porque o que Deus determina e o que Deus fala, isso se cumpre. Por isso que é dito, irmãos, pela boca do servo do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, dizendo por acaso o Senhor não o cumpriria. É determinado por Deus e é cumprido pela sua fidelidade. Aquilo que Deus determina, irmãos, isso se cumprirá. Verso de número 21: conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque a teu dispor estão todas as coisas. Toda ação da palavra de Deus sustenta todas as coisas. Tudo é determinado e tudo é, irmãos, proferido por Deus para que possa ser executar segundo a sua vontade. O sol, irmãos, continua nascendo e se pondo, a lua continua ainda, irmãos, resplandecendo o seu brilho à noite, a corrente continua correndo segundo o que foi determinado por Deus. Existe limite dos mares e todas as coisas conforme Deus predeterminou, conforme Deus estabeleceu, porque tudo está no sustento das mãos de Deus, inclusive a tua vida, inclusive a vida da igreja. Tudo está determinado por Deus, estabelecido por Ele. Então, no discorrer de que o salmista fala do Salmo de número 119, recorre em dizer todos os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, estrofe após estrofe, irmãos, ele recorre, para você entender, a cada estrofe se pula 8 versículos. Na segunda estrofe do verso de número 9, ele diz: de maneira que poderá o jovem guardar o seu caminho, observando segundo a palavra de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor é quem sustenta a vida do homem. No verso de número 17, o salmista diz: seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. O verso de número 25: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Irmãos, eu poderia discorrer texto sobre texto
estrofe sobre estrofe, que todas, irmãos, falariam de uma forma poética da importância que o salmista ele dava com relação à palavra de Deus. Estivemos nessa manhã tendo uma aula de escola dominical pela graça do Senhor Jesus Cristo, a qual o Senhor permitiu que pudéssemos falar sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a instrução que os apóstolos eles ordenavam à igreja. Irmãos, e o interessante é que existe um grande foco com relação às escrituras e tudo que é determinado por Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que se possa se basear e fundar a sua vida segundo a palavra. O que foi descrito, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e foi mencionado na aula de hoje da escola dominical, é que todos que se convertiam estavam ali e viviam, irmãos, seguindo a doutrina dos apóstolos, ou seja, a instrução, o discipulado, a leitura bíblica, aquilo que tinha sido instruído. Falei de manhã e torno a falar novamente. O problema das igrejas atuais é que a palavra tem sido deixada de lado, é que a palavra não tem sido dada a importância que o salmista deu à palavra, trazendo o teu fundamento para a sua própria vida, dizendo que o seu coração se alegra na palavra, que a sua vida se baseia na palavra de Deus, que todos os preceitos da palavra são alegria para o seu coração, que todo o caminho do jovem para ser edificado está na palavra, que a igreja ela deve permanecer na palavra. Então, irmãos, por mais que a gente venha, cultue a Deus, cante os louvores, os nossos louvores, eles devem falar da palavra, eles devem expressar a palavra de Deus, e isso, infelizmente, tem sido esquecido nos dias das igrejas atuais. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. O quadro que o salmista passava, ele se torna evidente a partir do verso de número 92. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Preste bem atenção no que o salmista declara: Senhor, se não fosse pela tua lei, se não fosse pela tua palavra, se não fosse pelos teus preceitos, se não fosse pelo teu mandamento, eu já teria perecido no caminho. A palavra é sim fortaleza para a vida do homem, ela fortifica na caminhada, ela fortalece, ela transforma homens em pessoas de caráter, em pessoas transformadas, mudadas. Ela, irmãos, conduz cristãos sim ao arrependimento, a uma vida de santidade, a uma vida junto com Deus. Sim, a palavra. Por isso que é dito pelo salmista: não fosse a tua palavra, a tua lei, eu já teria perecido, eu já teria padecido na minha angústia. Tanto é que, irmãos, existe um cântico de júbilo pelo salmista. Quem sabe, irmãos, esse cântico ele pode ser cantado por nós, ao ponto de que conhecemos a palavra de Deus e as boas novas, a qual nos foi anunciada. Porque, irmãos, aqui dá-se a entender claramente que o salmista, a partir do momento que ouviu a palavra de Deus, tinha todo o prazer em andar e seguir com ela. O verso de número 93 diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Ou seja, ele já anteriormente tinha dito que a palavra ela sustenta no momento da adversidade, verso 92. Mas também a palavra, os preceitos de Deus, os mandamentos do Senhor, também trazem vida para o salmista. Elas são sustento, elas são vida.
E ainda no verso de número 94, ela diz que a palavra de Deus, ela é salvífica e traz salvação. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. A palavra é sustento na angústia. A palavra, ela traz vida. A palavra, ela salva a vida do homem. Os ímpios, e essa condição que o salmista, ele expressa que vivia. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Você vê que todo o refúgio do salmista, em todo momento que ele descreve, irmãos, e faz a descrição nos salmos, sempre o refúgio do salmista está em se basear naquilo que Deus determina, naquilo que Deus, irmãos, ele diz e irmãos, e se executa. A tua fé, ela não pode estar firmada no que o homem de nenhuma maneira pode determinar sobre a tua vida. Sempre a última palavra, ou melhor dizendo, a primeira e decorrente até a última palavra, deve pertencer a Deus. Se andamos segundo os preceitos do Senhor, os caminhos do Senhor, nos atentamos à sua palavra, ela, irmãos, é fortaleza na angústia e na dificuldade. Verso 96: tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Tudo tem o seu limite. Tudo que é terreno existe a sua limitação. Tudo que é belo, tudo que reluz, irmãos, aos seus olhos, tudo que lhe pode ser apresentado pelo homem, tudo que pode lhe ser mostrado como algo bonito, belo, vistoso, prazeroso, assim como foi manifesto lá no Éden. Pareceu que o que a serpente mostrou a Adão e Eva era muito melhor do que Deus tinha preparado para eles. Mas o que é determinado, irmãos, é que todas as coisas, elas são limitadas, e o único que se permanece e subsiste são os mandamentos do Senhor. Por isso que é descrito na palavra do Senhor: passarão céus e terra, mas a tua palavra não passará. Palavra do Senhor permanece para sempre. Deus, ele se faz conhecido pela sua palavra. Deus, ele se revela pela sua palavra. Só no verso, no Salmos de número 119, nós podemos notar pelo menos 6 variações que o salmista faz e fala com relação à palavra. O verso de número 89, ele diz que ele fala que a tua palavra está no céu. No verso de número 91, ele faz a variação dizendo que a palavra de Deus é juízo, conforme os teus juízos. No verso de número 92, ele vai dizer que a palavra de Deus é a sua lei, a sua ordenança. No verso de número 93 e 94, ele vai dizer que a palavra de Deus são preceitos. Nunca me esquecerei dos teus preceitos. Verso 94, pois eu busco os teus preceitos. Verso 95, ele vai dizer que a palavra de Deus é testemunho. E verso de número 96, ele vai dizer que a palavra é mandamento. Então, irmãos, preste bem atenção. A importância que nós devemos tomar com relação à palavra de Deus.
com relação, irmãos, às Escrituras que revelam a vontade de Deus, que revelam o querer do Senhor, irmãos, através da santa palavra do Senhor. Porque, irmãos, que cristãos têm sido fundamentados e não se alicerçam verdadeiramente, porque suas palavras, ou melhor dizendo, a sua busca pessoal nunca esteve baseado na palavra de Deus. Até mesmo há pouco mencionei os nossos hinos, os nossos cânticos, da forma como louvamos a Deus, ela deve ser expressa pela palavra. Mas olhamos, irmãos, no contorno daquilo que vivemos, e o que se expressa é que tudo o que parece acontecer é que a palavra de Deus, irmãos, ela não está contida nos hinos. Se você se basear nos hinos de hoje para trazer fundamento para a tua vida, você vai se transformar numa pessoa rancorosa, numa pessoa vingativa, numa pessoa que busca, irmãos, vingança, numa pessoa que quer humilhar as outras, numa pessoa que quer subjugar, irmãos, e trazer problema. Infelizmente não se baseia mais os louvores como antigamente se baseava na palavra de Deus. Irmãos, olhando para que o salmista diz, e toda a importância que ele dá à palavra de Deus, imagina, irmãos, como Maria, no momento que chegou aos pés de Jesus Cristo, instruída no momento da instrução, não fez como Marta, que foi fazer esses afazeres, mas se assentando aos pés de Jesus Cristo, tinha o prazer de ouvir o que ele tinha a ensinar. Trazendo, irmãos, esses textos para os dias de hoje, nós podemos notar que existem muitas Martas dentro da igreja, preocupado com os congressos, preocupado com os cultos diversos, preocupado com as campanhas, ou até mesmo com o convívio social, com os louvores, mas não conhecem, não têm prazer na instrução bíblica, não têm o prazer, irmãos, de se sentar para poder aprender, não têm o prazer, irmãos, de abrir a sua Bíblia dentro da sua casa e meditar na palavra do Senhor, como o salmista do Salmo de número 1 diz. Qual é o prazer, irmãos, do cristão? Se hoje o cristianismo se transformou em uma base de troca, eu vou a Deus porque Ele tem algo a me dar e oferecer. Disse isso de manhã e vou repetir, irmãos, para que os irmãos entendam. As igrejas de hoje têm, irmãos, edificado crentes para viverem na terra. Os cristãos hoje estão se baseando para viver o que é perecível, o que vai se acabar, o que vai se desfazer. Mas olhando, irmãos, para o salmista, eu imagino, irmãos, uma figura, se fosse expressar essa figura, seria a figura de Maria, se assentando aos pés de Jesus, ouvindo a instrução do mestre. Se eu olhasse para a vida de um cristão que tem o prazer que o salmista tem pela palavra de Deus, eu imaginaria um cristão que tem o prazer de sair do seu lar, de vir para a casa do Senhor para poder ouvir uma pregação, ou até mesmo dentro da sua casa, tomar um tempo que lhe tem, abrir as escrituras sagradas e dizer e clamar ao Senhor: fala comigo pela tua palavra. Seria, irmãos, a mesma figura e a mesma visão que se assentar aos pés de Jesus Cristo e falar: Senhor, fala comigo. Seria a mesma visão do salmista, que, irmãos, declarando a Deus: eu tenho prazer nos teus preceitos, eu amo viver segundo a tua palavra. A tua palavra é meu alimento, a tua palavra é meu sustento, a tua palavra determina, a tua palavra é quem diz e tudo se executa.
O prazer na vida do cristão deve ser, irmãos, como o prazer do salmista, baseado nessas santas escrituras. A palavra de Deus, como no Antigo e no Novo Testamento, ela deve ser regra de fé e vida. Eu lembro, irmãos, muito bem quando nós fizemos, principalmente eu, não sei os irmãos, mas quando fizemos o curso do batismo, quando fomos discipulados na nossa conversão, uma das declarações que nós fazemos é que nós usaríamos a palavra do Senhor como regra de fé e prática para a nossa vida cristã. Muitos confessam isso no momento das águas, mas não têm prazer na lei de Deus. Muitos confessam isso no momento que estão descendo pela ordenança do Senhor Jesus Cristo às águas, mas não têm o prazer de seguir as Escrituras. Irmãos, o que eu peço e faço de apelo é que você tome tempo para poder ser instruído por Deus, é que você possa ser instruído pela sua palavra e ser conduzido para que a sua vida ela possa ser sustentada pelo Todo-Poderoso, que sustenta, irmãos, todas as coisas pelo poder daquilo que Ele determina. Amém?